no município de São Paulo. Esse estudo conta muito com todo o trabalho da equipe, também com o apoio do Dr. Martim, Dr. Samuel e a doutora Julie, que tem nos auxiliado bastante na estruturação da corte, né? E Corte Maravilha é uma homenagem à comunidade Maravilha, que é bem pertinho lá da nossa unidade, faz parte do nosso território. Então a gente achou bastante simbólico fazer essa homenagem para a região. Primeiro, um panorama sobre a hipertensão arterial. A gente sabe que atualmente com a senescência, né, o envelhecimento populacional no contexto global, as doenças crônicas, elas estão se tornando cada vez mais prevalentes, o que preocupa, né, a nossa saúde pública como um todo para acolher essa demanda. E a hipertensão é uma delas, junto do diabetes, das neoplasias, e a gente sabe que é uma condição não transmissível de causa multifatorial, que envolve não só as condições culturais, sociais, de alimentação, genéticas, hereditárias, né? Envolve todo um contexto, é uma doença muito complexa e merece essa atenção, por isso que existe o programa sob controle. A gente sabe que as diretrizes definem como hipertensão uma elevação persistente maior ou igual que 140/90. Em panorama mundial, mais de 1,4 bilhões de pessoas no mundo são hipertensas. E no nosso cenário nacional, 32,3% da população. A gente sabe que pacientes com hipertensão mal controlada culminam nas doenças cardiovasculares, que são as principais causas de internações, utilização dos sistemas de saúde no modo geral, morte também, atendimentos ambulatoriais, sendo mais da metade, um pouco mais da metade, doenças cerebrovasculares e o restante, causas cardíacas. A gente também não pode se esquecer da doença renal crônica, né? Que no Brasil, diferente do cenário mundial, a hipertensão é a principal causa, né? E mundialmente o diabetes é a principal causa da doença renal crônica. O diabetes também é contemplado no programa sob controle. Também é uma condição crônica, não transmissível, que pode se iniciar em vários períodos da vida, na infância, juventude, na senescência. Nós somos o 4º país do mundo com maior número de pacientes diabéticos. Então, é um problema grave no nosso país. A gente sabe que o tipo 1 é o que se inicia na infância, na juventude. Geralmente é uma doença autoimune, com a destruição das células beta-pancreáticas, e o 2, cada vez mais presente, né? Devido ao envelhecimento, aos maus hábitos de vida, como uma alimentação não balanceada, sedentarismo, também tem envolvimento da resistência insulínica. A gente sabe também que o diabetes é uma das principais causas de amputações, né? O pé diabético é a principal causa, como consequência da doença mal controlada, fora as repercussões nervosas e vasculares, tanto na questão micro quanto macrovascular. Então, o que é o sob controle? O sob controle é um programa que visa a estratificação do risco cardiovascular, que deve ser implementado na atenção primária, que é a nossa porta de entrada, é a porta de acesso dos pacientes. E são papéis da atenção primária: a prevenção, o diagnóstico precoce, o controle terapêutico desse paciente, se ele está aderindo, se ele não está, e o segmento longitudinal, né? Não só nas questões de pressão alta, diabetes, mas fazer um acompanhamento mediante as demandas que esse paciente apresenta ao longo da sua vida. E então, o sob controle embasa basicamente a visualização do risco cardiovascular, também a pesquisa da coexistência de lesões de órgão-alvo, se esse paciente tem doenças prévias, né? A gente basicamente pesquisa nas consultas esses 3 fatores. É uma iniciativa do Santa Marcelina e foi baseada nas diretrizes brasileiras de hipertensão. Esse é basicamente o formulário do sob controle que a gente preenche durante as nossas consultas. Lá no Carlo Gentili, a gente faz um esquema de rodízio, que mais para frente também vai ser mostrado,
porque na atenção primária, um dos nós críticos é o tempo de consulta muito restrito, para dar conta da demanda, né? Nós temos 15 minutos de consulta. E a nossa equipe conseguiu um certo êxito, que realmente a gente trabalha muito em equipe. As nossas agentes comunitárias rastreiam esses pacientes nas visitas domiciliares, investigam se eles são diabéticos, hipertensos, as medicações, as necessidades desses pacientes, trazem para a gente nas reuniões de equipe. E aí a gente monta as listas dos pacientes hipertensos e diabéticos, e desde a recepção, esse paciente é acolhido, dá entrada com a sua ficha para passar em consulta. As auxiliares de enfermagem ficam na porta, preenchem o cabeçalho ali, que consiste no nome do paciente, o prontuário. Aqui também foi incluído, depois da pandemia, se esse paciente teve Covid, se ele é diabético, se ele é hipertenso. Também, muitas vezes, a gente insere os auxiliares de enfermagem nesse circuito para coletar pressão arterial, peso, altura, IMC e a circunferência abdominal. E muitas vezes também a gente compartilha a consulta entre médico e enfermeiro, para otimizar, enquanto um examina, o outro vai checando as medicações, questionando as queixas novas que esse paciente eventualmente pode trazer e preenchendo a ficha, né? Daí a gente vai para a seção 1, que ela consiste nos fatores de risco. Então, se o paciente é do sexo masculino, a idade desse paciente, se esse paciente teve alguma história de acometimento prematuro em parentes de primeiro grau, né, de doenças cardiovasculares, se ele é tabagista, se ele tem dislipidemia, obesidade e etc. Muitas vezes a gente precisa de mais de uma consulta para fazer isso, porque também tem a segunda sessão, que são necessários exames laboratoriais, exames de imagem, como o eletrocardiograma, para a gente investigar se esse paciente já tem hipertrofia ventricular esquerda, a microalbuminúria, como é que está a saúde renal desse paciente, se já tem doença renal crônica. Também tem o índice de tornozelo braquial, mas essas duas partes fica bastante inviável da gente fazer na atenção básica. E ali embaixo a gente investiga as doenças cardiovasculares e renais pré-estabelecidas, se esse paciente já tem alguma sequela, retinopatia, se tem doença arterial periférica, se já infartou, se teve algum tipo de evento cerebrovascular, a gente preenche tudo isso. Então, isso ajuda bastante, esse modelo de circuito, favorecendo um atendimento bastante individualizado, né? A gente consegue focar nas necessidades do paciente, conseguindo preencher tudo isso e ver qual é a classificação de risco desse paciente e garantir para ele o acesso e o acompanhamento. A parte de trás da ficha traz ali uma tabelinha muito explicativa, mediante o número de fatores de risco e a pressão desse paciente, a gente classifica ele. Lembrando que só de ser diabético, esse paciente automaticamente já é considerado de alto risco. Além disso, a gente também avalia a meta terapêutica. A gente sabe que os pacientes de alto risco cardiovascular devem ter uma pressão menor que 130/80. E esse é um dos grandes dados que a gente conseguiu fazendo essa estratificação. A gente conseguiu ver que metade dos nossos pacientes estão na meta terapêutica, mesmo os pacientes de alto risco. E a própria diretriz brasileira de hipertensão, ela diz que dados como esses são muito escassos na literatura, né? Estima-se que de 10 a 20% dos pacientes estejam de fato na meta terapêutica. Então, é um estudo que é bem significativo para a literatura, porque a gente está um pouquinho acima aí do que há essa média encontrada aí, citada pela diretriz, por exemplo. Além disso, tem uma parte bastante interessante que é o CIF, né? O CIF, ele consiste num questionário do que o paciente entende da sua doença, por que ele acha que ele tem aquela doença, como que essa doença atrapalha as suas atividades diárias, a sua vida cotidiana, e como que ele acha que ele pode lidar melhor com aquilo que ele espera dos profissionais de atenção
para auxiliá-lo, né, diante daquela doença. Então é bem completo. E essa experiência que a gente trouxe, que nos deu esse impulsionamento para fazer a corte. A gente conseguiu colocar em prática o sob controle, né? Foi, a princípio, uma iniciativa da nossa enfermeira, visto que a população da equipe 5 é uma população predominantemente idosa, então é uma população que demanda mais cuidado, sobretudo por ser um número alto, né? Nós temos, acho que, um total de mais de 550 pacientes hipertensos, e desses 553 pacientes, 57% são pacientes de alto risco. E a gente tem feito essas consultas, a estratificação de uma forma estruturada desde o ano passado, coletando esses dados, não só nessa folha que a gente mostrou aqui, que ela é anexada ao prontuário, mas nós montamos uma planilha no Excel que contabilizava mais facilmente para a gente quantos pacientes já infartaram, quantos são obesos, quantos são dislipidêmicos, quantos atingiram a meta terapêutica pressórica, quantos atingiram a meta terapêutica do diabetes, né, se alcançaram aquela faixa esperada para a idade, comorbidades da hemoglobina glicada. Então, no Excel ficou muito mais fácil de contabilizar tudo isso. Lembrando que a equipe 5 é uma equipe formada por médicos residentes da medicina de família e comunidade, e nós conseguimos fazer isso, né? A maioria das nossas consultas, como eu já citei, são compartilhadas para facilitar a coleta de todos esses dados, e a gente faz anamnese, exame físico, sinais vitais, avalia ou solicita os exames complementares, aferição da PA, e a gente também faz os ajustes terapêuticos, renovações de receitas, planeja a terapia a longo prazo desse paciente. E preenchemos a ficha e inserimos esses dados, além da ficha que fica no prontuário, nesse sistema lá no nosso computador no Excel. Então, esse também é o circuito que eu já citei mais ou menos para vocês, desde o agente comunitário, e é bastante interessante, porque as nossas agentes comunitárias nos ajudam até no trabalho de prevenção. Elas sabem como orientar o paciente, é muito legal ver isso, que a gente faz visitas juntas, e muitas vezes a iniciativa é delas, de falar, não pode perder a consulta, você está comendo muita coisa, muita fritura, muito doce, vamos diminuir isso, não, a doutora vai ficar brava na próxima consulta. Então isso é muito legal, porque se todos os profissionais não estiverem falando a mesma linguagem, não adianta a gente prescrever, né? E o vínculo também é super importante na atenção primária, para que exista essa adesão, essa conscientização e a educação em saúde, que é alertar esse paciente dos riscos que ele corre a longo prazo se ele não controlar suas doenças de base. Então, desde a recepção, o paciente é feito sua fichinha lá, ele é encaminhado para a nossa sala, e a agente comunitária vai receber esse paciente, preencher o cabeçalho com os dados lá, o nome, o número do prontuário, se é diabético, se usa insulina, se é hipertenso. E auxiliar de enfermagem, quando é possível termos uma auxiliar, ela já vê todos esses sinais antes do paciente entrar na sala conosco. Aqui eu trouxe a rotina nossa, que geralmente é compartilhada com a enfermeira, então muitas vezes a enfermeira já vai fazendo o teste do monofilamento para investigação de pé diabético, enquanto a gente vai mexendo nos dados, ajustando medicações, e preenchemos a primeira sessão e checamos se esse paciente já tem exames laboratoriais ou eletro solicitado. Se não tem, a gente solicita os exames e aguarda mais um pouquinho para fazer essa estratificação no retorno desse paciente, quando ele vier com tudo prontinho. Se tem, a gente anota os resultados dos exames, preenchemos a segunda parte da sessão, questionamos e anotamos as medicações e investigamos novas queixas. Classificamos o risco, avaliamos a meta terapêutica e damos os ajustes finais na conduta. Aqui também é basicamente a mesma coisa. E uma coisa bastante importante é que nós garantimos para os pacientes de alto risco cardiovascular consultas
quadrimestrais, pelo menos 4 vezes no ano, seja com o médico, seja com a enfermagem, esse paciente será visto. E os de baixo e médio risco também têm 2 consultas garantidas no ano, seja com o médico, pelo menos uma com o médico, uma com o enfermeiro, ou ambas compartilhadas, ou ambas com o médico. E tem dado bastante certo, né? E aqui é uma parte do nosso projeto de pesquisa, já um resuminho, que a gente sabe, para finalizar a apresentação, que as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no mundo, e nós da atenção primária temos um papel principal no combate à evolução, aos desfechos negativos dessas doenças, né? O estudo visa determinar a relação entre o controle dos fatores de risco modificáveis, as metas pressóricas e o diabetes na incidência dos desfechos cardiovasculares e renais na população com risco cardiovascular, aplicando esse instrumento que foi aperfeiçoado pela gestão da PS. Os planos para o futuro é fazer uma corte, né, acompanhar esses pacientes ao longo dos anos para ver esses desfechos, como é que ficou, né, baseado no controle da meta terapêutica e tudo mais. Também objetivamos estimar a quantidade de pacientes que já se apresenta algum evento cardiovascular ou renal associado à hipertensão e diabetes. Nós já temos também esses dados, não podemos ainda divulgar por conta que vamos passar pelos trâmites do Comitê de Ética e tudo mais, e, sobretudo, o alcance das metas terapêuticas, que foi algo bastante animador, né, visto que mais da metade dos pacientes conseguem alcançar a meta. Reforçando também o que já foi dito, poucos estudos no Brasil trazem a questão da eficiência da atenção primária nas ações relacionadas à hipertensão e quase nenhum estudo indicando o percentual de pacientes que alcançam a meta terapêutica, né? Então, a gente precisa quantificar, identificar a eficácia dessa ferramenta para melhorar as estratégias propostas para esse grande problema de saúde pública, que é a hipertensão e o diabetes. É basicamente isso. Eu agradeço, peço ao Dr. Samuel, à doutora Julie, que se quiserem também agregar alguma coisa, porque eles têm nos dado muito apoio na execução desse projeto. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.